Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, que junto comigo está aqui, nesse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Em favor do louvor, quero dizer para vocês que estou numa corda do violão. Então Moisés ele ficou meio que tentando dar uma pulada do dó com mi, entendeu? E esse último louvor, nós não tínhamos no nosso binário, eu não sabia qual que era a divisão. Então acabou que eu fiz uma divisão de 4 linhas ali e estava errado, então ficou fragmentado ali, por isso que deu essa confusão. Tá? Mas estamos aqui para adorar ao Senhor. Melhor adoração que a nossa é a adoração dos anjos celestiais, em que nós nunca iremos alcançar este nível de adoração. Mas, segundo a vontade dele, segundo o querer dele, através do sangue do Cordeiro que é sobre as nossas vidas, ele olha para nós com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, e recebe no altar um incenso suave, não porque nós somos merecedores ou dignos, mas porque ele, Jesus Cristo, é digno. Hoje pela manhã começamos um novo estudo na Escola Bíblica Dominical, o processo... Ixi, agora fugiu. Entendeu? É o processo bíblico de mudança. Eu postei lá no grupo, entendeu? Esse livro lá na CEBI custa R$20. Eu conversei com o pastor Ayrton, eu consegui por R$10. E aí, se você quiser, você coloca o seu nome lá. Já tem 9 pessoas que pediram para poder facilitar. Aquele livro vai ser o livro base desse estudo que nós vamos desenvolver. Tem alguns desenhos lá que facilitam. Então, se você tiver o desejo, manda mensagem lá no grupo da igreja, coloca lá o seu nomezinho. E aí, na terça-feira, eu devo estar trazendo esse livro. Ou melhor, eu devo estar pegando esse livro para trazer no domingo que vem, se Deus assim ou permitir. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema os privilégios do cristão. Muitas vezes, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos dificuldade de reconhecer privilégios. Nós achamos que as dificuldades elas aumentam. Nós achamos que a vida cristã ela exige muito de nós. Mas na verdade a vida cristã ela é um privilégio. As coisas humanas são privilégios também. Nós temos o privilégio de um bom restaurante, de um automóvel confortável, uma viagem. Mas são privilégios que são temporais, são coisas que passam. Mas quando nós pensamos nos privilégios de Deus, nós temos que sempre pensar que eles são eternos. Como mensurar esses privilégios de Deus se nós não os vivemos na plenitude? Estava meditando e aí eu fiquei imaginando, por exemplo, a condição de um presídio. E hoje nós temos a condição de uma guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia, em que prisioneiros estão sendo feitos. E eles têm privilégios ou não têm privilégios. E as pessoas que estão na prisão, elas têm privilégio. Você ter a liberdade de andar ao sol é um privilégio. De você poder estar longe de uma solitária é um privilégio. Mas nós, como seres humanos, em especial ocidentais, nós não conseguimos mensurar o privilégio que é a liberdade. Falava hoje de manhã também, na condição, por exemplo, da igreja da Ucrânia, em que eu vi um vídeo, só chamado no vídeo, cristãos louvando ao Senhor numa garagem. E nós esquecemos que nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor, louvando e adorando e bendizendo o nome dEle. Muitas pessoas não têm esse privilégio. Nós oramos pela igreja perseguida. Volto novamente a convidar você que dentro da sua grande ocupação você possa separar 1 hora para orar conosco pela igreja perseguida. Eu sei que você tem muita ocupação, que você trabalha demais, que você precisa, mas separa 1 hora para orar conosco. Nós oramos pela igreja perseguida, por aqueles irmãos que não têm privilégios como os nossos, privilégios que são concedidos a nós de uma maneira gratuita. O verso que fica da semana passada, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz: visto que pelo seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por elas nos foram dadas as maiores e mais valiosas promessas, para que por elas participeis da natureza divina e escapeis da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Fugir
desta concupiscência do mundo, desse pensamento podre que vive e reina no mundo. É um privilégio nosso. E nós temos que entender que esse privilégio não é algo concedido a nós pela nossa beleza, pela nossa grandeza, pela nossa magnitude, pela nossa conta bancária, pelo nosso tipo físico, nosso sexo ou nosso credo, mas é concedido por Deus gratuitamente. Algo que nós não valorizamos, nós só valorizamos quando nós perdemos. Que Deus nos livre de nós padecermos como o povo da Ucrânia, ou como o povo da China, que não pode adorar ao Senhor, ou como o povo lá da Síria, ou tantos países que não têm liberdade para adorar ao Senhor. Mas pode ser que um dia você passe por isso, e aí você vai se lembrar saudosamente do privilégio que você tinha de congregar na casa do Senhor e você não o utilizou. A palavra de hoje tem como título a escada da fé. Nós trabalhamos na escola dominical até o domingo passado, falando sobre os pecados intocáveis ou sutis. Eles são gravados lá. Se você tem algum pecado que você luta contra ele, está lá para você buscar a direção de Deus e como você se libertar desses problemas. E começamos com esse processo bíblico de mudança, e esse capítulo que nós vamos trabalhar, de capítulo 2, ele vem falando também sobre, nesses 2 versículos, nesses 3 versículos, sobre essa escada da fé, sobre essa forma de crescimento, algo que já foi tratado lá no Sermão do Monte, quando Jesus Cristo ele começa a mostrar para a gente o que é ser cristão. Então ele vem expondo, ele vem falando no Sermão do Monte, e lá no final ele fala: ide pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando todas essas coisas. Que coisas? Como viver, como ser um cristão verdadeiro. Então Pedro ele vem retomando essa história, mostrando para aquelas pessoas o que é esperado, o que se espera que seja visto em você a partir do cristianismo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro. Nós vamos ler do verso 1 em diante. 2 Pedro, quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra de Deus, por gentileza. Você que pode, claro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos lançando sobre ele, para que nos lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Opa, desculpa. Não, é que eu pulei para outra carta, desculpa. A vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Verso 5: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Palavra do Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, pela Sua santa, bendita palavra, que
passa por eras, Pai querido, por séculos. Pai, nos alcança neste ano de 2022, Pai. A Tua palavra é verdadeira, ela não é relativa, ela não é alterável, ela, Pai querido, não é passível, Pai querido, de renovo, mas é, Pai querido, a palavra viva, é o próprio Cristo nos nossos lábios e perante os nossos olhos. Queremos ouvir uma palavra santa do Teu altar, Pai. Eu, Pai querido, me coloco na Tua presença como incapaz, como um vaso, Pai querido, sem a capacitação necessária, mas eu sei que o Teu Espírito Santo, Pai querido, pode usar da minha fraqueza, da minha incompetência, mas mesmo assim trazer um recado santo ao coração dos meus irmãos e irmãs. Ore em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar em nome de Jesus. A escada da fé. Uma escada você pode subir, você pode descer. Às vezes fala-se que para baixo todo santo ajuda, mas nem sempre. Às vezes é mais fácil você subir do que descer. E a hora que você começa a descer é uma coisa que é difícil de você parar. O primeiro versículo de 2 que nós vamos meditar, o primeiro deles é o verso 5, que diz assim: portanto não poupeis esforços para acrescentar à vossa fé a virtude e o conhecimento. E não se preocupe se a sua versão está diferente. Eu sempre, para aqueles que não sabem, eu uso 4 versões de Bíblia e eu monto daquelas 4 que traz maior facilidade para que você entenda. Por isso que às vezes as palavras elas não batem muito não. Portanto não poupeis esforços. Ele está falando de algo que você tem que fazer, não é algo que procede apenas de Deus. Não poupeis esforços para acrescentar à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. Quando ele começa essa palavra falando portanto, ele está falando por causa de alguma coisa, que é o que está discorrendo na carta no verso 1, no verso 2, no verso 3 e no verso 4. Por causa do nosso novo nascimento, por causa das preciosas promessas que são derramadas na nossa vida, e por causa do divino poder que nos são oferecidos em Cristo, nós não podemos permanecer os mesmos. Você não pode ficar a mesma coisa. Não dá. Não dá para você ser a mesma pessoa. Um cristão de 5 anos, 10 anos, não dá para ser o mesmo. Mas quando nós olhamos a igreja cristã dos dias de hoje, ocidental, a gente vê pessoas com a mesma condição. Talvez até em vez de subir esses degraus da escada de fé, eles estão descendo. Acaba o amor, acaba a paciência, acaba a solidariedade com os irmãos, aumenta o julgamento. Nós não podemos ficar iguais, mas também não podemos retroceder. Tiago capítulo 2, verso 20. Fique com a sua Bíblia no colo, porque você vai abrir em vários textos, tá? Tiago capítulo 2, verso 20. Diz assim: Tiago capítulo 2, verso 20 diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Tiago ele vem batendo nessa tecla. Eu sou cristão, congrego na igreja batista, congrego na igreja Assembleia de Deus, congrego na igreja presbiteriana, tenho 30 anos de cristianismo, congrego na igreja cristã Semente de Vida, eu estou lá, eu faço abertura, faço louvor, mas o que você tem a apresentar de obras na sua vida? Vir aqui pregar é fácil, vir aqui a fazer a abertura do culto como o Ares faz, é fácil, fazer o louvor é fácil, mas em fora, é isso que Tiago 2,20 está falando. A sua fé é verdadeira? Você mostra como isso. De certa forma, o apóstolo Paulo também escreveu, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: assim pois, amados meus, Filipenses 2, versos 12 e 13. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei esforço, desenvolvei
a voz da salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É um tema que passa por Paulo, ele passa pelos evangelhos, ele fala através de Tiago e fala também através de Pedro, porque é o mesmo Espírito, é a mesma inspiração, não é algo diferente, são pessoas diferentes escrevendo sob a inspiração do mesmo Deus. A graça de Deus, ela exige algo que para você, ser humano natural, é impossível, mas também capacita com a diligência, o esforço do homem. Então ele exige algo de você, mas ele te capacita, ele te dá forças. Você tropeça e cai, ele te levanta pela mão. As pessoas se rejeitam, ele te aceita. O teu fardo está pesado, ele te dá um fardo leve. Assim é o agir de Deus. Devemos trazer para dentro desse relacionamento, lado a lado com aquilo que Deus fez, cada grama de força que nós podemos reunir. E eu falava hoje pela manhã, foco. Qual é o seu foco? O que você quer? Igrejas no começo do ano fazem o projeto de vida 2022-23 e você vai colocar lá, eu quero casar, eu quero formar na universidade, eu quero passar no concurso público, eu quero comprar, sempre no âmbito do ter, mas nada no âmbito do ser. E a pergunta que fica nesse culto de hoje é: qual é o seu foco? A partir dessa graça que é derramada sobre as nossas vidas, é esperado que você mude e você busque em Deus a forma e a capacitação para essa mudança. Para ilustrar a maneira segundo a qual a vida cristã deve ser concretizada no comportamento, Pedro, assim como Paulo antes dele e muitos depois dele, fez uma lista de virtudes. Então isso era um procedimento comum naquela época, no meio pagão, no meio grego, no meio romano, no meio dos povos pagãos que não adoravam a Deus. Então eles faziam resoluções. Eu, para o ano que vem, ou para que eu veja melhor, eu preciso fazer isso. Olha, eu vou parar de comer porcaria, ou eu vou me exercitar mais. Coisas que você faz naturalmente. E eles tinham essa lista de virtudes. Chamava-se de fórmula para o avanço da pessoa. Muitas vezes um avanço moral. A cultura pagã fazia isso. E Pedro não está querendo paganizar a igreja, mas ele está falando de uma forma que as pessoas entendam. Um ensino para você, fale do jeito que as pessoas entendam. Nem sempre aquilo que você fala é entendido pela pessoa. E se a pessoa ela te pergunta, explique de novo. Se ela está perguntando é porque ela não entendeu. E não adianta você querer que ela entenda o seu discurso. Ela tem que entender aquilo que está sendo falado. E o apóstolo Pedro, ele vem copiando aquele procedimento, uma coisa que Paulo fala também. E ele vem criando esta fórmula. Essa forma de agir de Pedro era uma coisa que fazia as pessoas se sentirem mais confortáveis, ou algo ser mais fácil de entender, algo que Jesus usava isso com muita diligência, com muita sabedoria. Ele falava em parábolas. Então ele dava exemplos da natureza, ele dava exemplos da agricultura, de criar o boizinho, de colher a espiga de milho, porque eram as coisas que as pessoas elas naturalmente faziam. A grande diferença entre a ética cristã e esse princípio pagão de fazer uma lista ou fazer um relatório é que um depende da força do homem e o outro depende da força de Deus. Você não consegue mudar nada na sua vida na força do seu braço. Você pode decidir fazer uma academia e aí você começa a fazer, e você até tem alguns amigos que fazem com você, mas aquilo vai perdendo a motivação, vai perdendo motivação, daqui a pouco você para. Casais apaixonados casam, estão namorando, lindo, maravilhoso, sem Deus. O que acontece é que isso vai se esvaindo, a beleza, a formosidade vai se passando, os quilinhos vão chegando, as rugas vão aparecendo, a barriguinha vai aparecendo, e o que acontece é que aquilo que era o motivador daquela união deixa de existir. E se não houver a presença de Deus, as pessoas elas se afastam, elas se separam. A grande diferença entre a ética cristã e a ética pagã é que na ética cristã nós dependemos de Deus. Mesmo assim, o esforço humano, os dois estão dormindo, dá uma cutucada neles ainda. Ô, sono, hein? Bora aí, filho! Ah, é?
Está meditando? Sim, eu estava escutando. Amém. Jesus. Amém, meu querido. Amém. Mesmo assim, o esforço humano ele é indispensável. Por que é indispensável? Deus não é capaz? Não, Ele determinou dessa maneira. É como a pregação do Evangelho através dos homens. Se Ele colocasse anjos lindos, maravilhosos, enormes, com as suas asas, seu brilho, provavelmente as pessoas talvez se convertessem mais fácil. Mas Ele usa seres humanos porque Ele decidiu assim. Mesmo que a nosso esforço ele é inadequado, mesmo que o nosso esforço ele seja ineficaz, explicava hoje pela manhã a diferença da eficácia e a eficiência. Você é eficaz quando você cumpre as coisas com excelência, você é eficiente quando você cumpre as coisas com rapidez. Mas você pode ser eficiente sem ser eficaz, e você pode ser eficaz sem ser eficiente. O que Deus quer é essas duas coisas, e nós não conseguimos fazer nenhuma delas. Mas com o Espírito Santo dele agindo em nós, os nossos atos eles dão frutos. Árvores bravas, que é um termo dentro da agricultura, em que quando você planta a uva, e aí a uva ela dá uvas bravas, uva azeda, amarga, ela aperta na boca, entendeu? Quando nós somos enxertados numa videira verdadeira, nós passamos a dar vides doces, manancial de águas vivas. A verdade suficiente para doer no pensamento de uma pessoa se esforçando para mudar por conta própria. Porque no momento ela tem aquele afã, um espasmo inicial, eu quero fazer, eu quero mudar, e eu vou assistir, eu vou na igreja, eu oro, eu leio, e eu participo de campanhas, e eu vou visitar enfermos, e eu entrego meu dízimo, e eu trabalho no ministério da igreja, mas é força do homem. É como uma fumaça, é como uma neblina. Quando eu ia pescar com meu pai, a gente saía 4 horas da manhã lá em Minas, e a gente ia pescar na represa e havia aquela neblina, e aí meu pai tinha que ligar o farol, mesmo já sendo início de dia, porque aquela neblina ela dificultava a visão. Passados alguns momentos, aquela neblina que veio, foi. É a mesma coisa do cristão sem o Deus verdadeiro. Para esse perigo ser evitado, o cristão sempre deve estar se alicerçando em cima da sua fé. Voltando ao versículo que nós lemos: portanto não poupeis esforços para acrescentar à vossa fé. Qual que é o alicerce? Sobre o que você tem que construir? Sobre a sua fé. Não queira construir sobre a sua moralidade, sobre o seu conhecimento, sobre a sua patente espiritual. Isso não resolve. A palavra acrescentar é uma metáfora tirada dos festivais atenienses, lá da Grécia, em que as pessoas elas tinham costume, tinham as ideias, mas não tinham dinheiro. Então eles saíam procurando pessoas para financiar aquilo. E as pessoas elas eram status isso. Então as pessoas faziam assim: eu vou participar disso, e eu vou ajudar, eu vou bancar todo esse trabalho teatral aí, só que eu quero participar. Aquele cara que não canta nada, mas como ele está pagando, ele tem que cantar. É a história da pessoa que está jogando futebol, não joga nada, mas a bola é dele, então ele tem que ser convidado. Então as pessoas elas lutavam, elas discutiam e brigavam para poder receber essa honra e participar, e poder dar opinião e falar, mesmo que eles não tivessem condição nenhuma. A palavra acrescentar, ela veio a significar uma cooperação generosa e dispendiosa. Não tem como você viver o cristianismo sem se dedicar e sem se desgastar. O apóstolo Paulo e outros apóstolos falam assim: nós nos desgastamos. Esse tempo de você orar, de você ficar acompanhando pessoas, exaure as energias. Às vezes a pessoa chega e fala assim: pastor Paulo, você pode me atender às 6 horas, 7 horas da noite? E eu falo: não dá, parece que foi escuro a minha, mas não, eu não tenho mais força. Se pegar a segunda-feira e a terça-feira em especial, que eu dei uma condensada para abrir espaço para os outros dias, eu começo a atender literalmente 6 horas da manhã, acordo às 5, 6 horas da manhã eu estou atendendo, e eu vou parar 18 horas, e é um atendimento após o outro, em que a Rosângela fica lá tocando a campainha para almoçar, eu falo: já estou indo, você me liga, eu tenho que dar atenção para você.
Você está com uma dificuldade, eu preciso te ouvir. E eu estou exaurido de energias. E aí fica parecendo que eu estou com um enjoo, com frescura. Não é, gente. Só falava hoje pela manhã, só de pessoas de fora da nossa igreja, eu atendo 9 pessoas. São 9 horas de atendimento, fora a oração dedicada, fora todas as coisas. Então nós temos que entender que o cristianismo, ele tem que ter a ver generosidade e dispêndio. Quando eu convidei Felipe para fazer o louvor, eu venho apertando e falei, você tem que se dedicar, você tem que buscar, você tem que fazer. Peguei o pessoal do louvor da semana passada e falei assim, olha, vocês têm que ensaiar, vocês têm que usar, tem que ter diligência. Cheguei agora 6 nos quebradinhos, a igreja estava aberta, eles estavam ensaiando. Tem que entender que o cristianismo é esforço. Não dá para você ficar na berlinda do cristianismo. Eu venho só de domingo, eu ajudo aqui, ajudo lá. E não, o cristianismo é coisa do tempo integral. Não dá para você ter um cristianismo café com leite ou meia boca. Não existe isso. O cristão deve ocupar-se desse tipo de cooperação com Deus para produzir uma vida cristã que é para a honra dele, Deus, não sua. Esse desgaste, esse esforço que eu exijo, eu cobro de vocês, não é porque eu sou chato, apesar de eu sou chato, mas é porque você tem que fazer isso. É o cristianismo. Pedro começa a sua lista falando da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue fazer nada. Sem fé você não se dedica. Sem fé você não está vendo. Fé é algo que você não vê. Como que eu posso colocar a vida da minha vida e a vida da minha família em relação a um futuro, sem uma aposentadoria, sem nada, se não for pela fé? Como que eu posso fazer isso? É pela fé. Tem dias que eu acordo com dor de barriga, nervoso, tenso, mas pela fé a gente continua caminhando, continuamos caminhando. Pedro começa a sua lista pela fé. Esta aceitação inicial do amor de Deus, essa resposta à sua graciosa disposição para nos responder o sim. Eu digo sim a Deus. Isso é a pedra fundamental sobre a qual estão edificadas todas as virtudes. Sem fé não tem como você crescer no cristianismo. Sem fé você vai achar que o teu trabalho ele é em vão. Às vezes eu posto vídeos, daí eu olho lá, uma visualização. Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Aí de uma hora para outra alguém liga para mim, como me ligou um senhor nessa semana, e ele falou assim, eu estou com um problema, homossexualismo em casa, eu preciso entender isso. O senhor tem um material para me passar? Tem. Está lá, ó. Aprende um pouco sobre lascívia, sobre impureza, sobre prostituição. Aprende um pouco sobre os frutos da carne. É tudo material que nós estamos gerando. Então vale a pena, mas com os meus olhos não vale a pena. Não vale a pena. Pedro começa a sua lista com a fé. Abre Romanos capítulo 5. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele fala a respeito desta lista também. Eu não vou ler toda essa lista, só uma parte. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, verso 1 em diante, diz: Romanos capítulo 5, verso 1 em diante diz: justificados, pois, mediante a fé, olha aí, o alicerce, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória. E não somente nisso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, perseverança, experiência, esperança. E aí ele continua discorrendo exatamente sobre a lista que o apóstolo Pedro está falando. A virtude, a primeira qualidade que Pedro menciona brotando da fé cristã, é uma palavra que significa excelência, algo que era claro nos tempos de Daniel, na vida de Daniel. Ele era excelente, ninguém fazia melhor do que ele.
E é isso que você tem que ser. Se você é um vendedor de rosas, seja o melhor vendedor de rosas. Se você é uma pessoa que trabalha com produtos alimentícios, seja o melhor em produtos alimentícios. Se você é advogado, seja o melhor advogado. Se você é o melhor lutador que dá aula, seja o melhor lutador. Porque você está fazendo isso para a glória de Deus. Nós temos que fazer as coisas para a glória de Deus. E fazendo para a glória de Deus, nós temos que fazer com excelência. Essa excelência, ela é necessária. A excelência de uma faca é cortar, a de um cavalo é correr. Mas qual é a excelência do homem? O que se é esperado do homem? Esta era a pergunta muito discutida na antiguidade. As pessoas elas ficavam discutindo qual que é a essência do homem. O que é importante? Talvez o ser ou não ser, eis a questão, seja uma divagação em relação a essa questão que Pedro começa a trabalhar e começa a responder. Pedro dá um indício da resposta. Ele já usou essa palavra ao falar do impacto do caráter de Cristo sobre o homem, que o leva a dedicar-se. A partir da ação de Deus, a partir da vida de Deus em você, você tem que mudar. Você tem que gerar alguma mudança. Numa palavra, a sua vida deve refletir alguma coisa do caráter atraente de Cristo. Suas palavras são doces? Quando as pessoas estão com você, elas são atraídas ou repelidas? Você é falho, como eu sou falho. Mas, em regra, as pessoas elas sentem prazer em estar na sua companhia? Ou sentem-se incomodados de estarem junto com você? A verdadeira excelência humana é a semelhança de Cristo. Como que Cristo agia? Como que era com Cristo? Será que as pessoas se reuniam junto dele? Por quê? Alguns sim se reuniam porque queriam bens, queriam que multiplicasse pães, queria isso, queria aquilo. Mas será que era só isso que Cristo tinha a oferecer? Essa semelhança não pode ser adquirida senão através de encontros pessoais com Ele. Como que eu me encontro pessoalmente com Deus? Lendo a palavra dele, participando de cultos públicos, tendo momentos de adoração na sua casa. Pare um momento, 10 minutinhos, coloque um louvor e louve ao Senhor. Você consegue desenvolver um relacionamento com o Senhor, você vai crescendo em estatura e graça, e esses encontros pessoais contínuos fazem com que a sua fé cresça. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir mais a palavra de Deus, nós temos que ler mais a palavra de Deus. É aí que os falsos mestres eles se perdem, porque eles falam acerca da fé, mas eles não exibiam nas suas vidas algo prático. Quando se olhava para os fariseus, eles viam homens que sabiam das Escrituras, sabiam de cor as Escrituras, mas que não punham nada em prática. As pessoas não viam Deus neles, apenas uma religião. O conhecimento, portanto, é mencionado em seguida, algo que já foi falado antes. Esse conhecimento não é o mesmo dos gnósticos. Abra aí Hebreus 5,14. Hebreus 5,14. Hebreus 5,14 diz o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática desenvolver um hábito, pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso você consegue através do esforço. Você não consegue. Às vezes as pessoas pensam nessa figura de um Deus que abre os céus e aí desce aquele anjo com aquele cântaro de prata e ele derrama sobre a sua vida. Não é assim que funciona. É esforço, é diligência, é acordar cedo. Não é Rayane, nem Ingrid. Acordar cedo, ler, buscar, leu uma vez, lê a segunda, lê a terceira, vamos ler, e cada vez mais aquilo pula nos nossos olhos, e nós vamos crescendo, Agora você quer passar pelas lutas da vida sem se relacionar com Deus? O cristianismo não é mera questão de conhecimento.
não é apenas uma fé sobrenatural que você não conhece esse Deus. Jó tinha uma fé como essa. Em certo momento da sua vida ele fala: eu conheci esse Deus só de ouvir falar. Presta atenção aqui, gente. Deixa a Manu, Você quer pegar a Manu e colocar no colo? Você pega ela e coloca no colo. Você quer pegar a Júlia? Ela vai deixar a Ingrid prestar atenção. Não preste atenção, não se distraia. Quando você está jogando o seu videogame, quando você está vendo o seu filme, seus olhos ficam tão vidrados que pode explodir uma bomba do seu lado e você não está prestando atenção. Eu estou falando coisas que são palavras de vida eterna. Você não tem que ficar dando risadinha e prestando atenção nas crianças. Se você quiser cuidar, você pega e cuide. Mas preste atenção, é um dia por semana que nós estamos juntos. Um dia por semana. Preste atenção. Coma. Absorva. Feche os seus olhos e tente pegar coisas que eu não consigo falar naquele texto bíblico. Peça para o Espírito Santo te alimentar, te encher da presença dele. Não se distraia. Não se distraia. O cristianismo não é uma mera questão de fé. Uma fé fraca, uma fé sem alicerce, uma fé sem conhecimento. Sim, nós temos que ter o intelecto. Estude, leia. Se você puder fazer um curso de teologia, faça. Se você puder se dedicar com comentários bíblicos, se dedique. Mas é tudo um conjunto, um equilíbrio de coisas. A gente fala muito sobre equilíbrio. Esse conhecimento não é o mesmo dos estudiosos, dos catedráticos, dos gnósticos. Nós pensamos num conhecimento que nos faz distinguir o bem do mal. No dia a dia, nas decisões do dia a dia, faz com que você ande por uma vereda e não pela outra. Esse conhecimento, ele é obtido no exercício prático da bondade. É pôr em prática aquilo que você ouve. É aquilo que eu sempre falo com vocês. Por que nós temos um culto de domingo? Para você poder meditar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quando você chegar no domingo, você já colocou aquele conhecimento na sua mente e você consegue colocar um novo degrau, você consegue colocar um novo tijolo para você crescer. João 7,17. João 7,17. João 7,17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Conheça a doutrina de Deus, para saber se o que eu estou falando é verdade ou se não é. Senão você engole coisas que eu posso estar vomitando do meu coração. Isso é possível? Claro! Eu sou ser humano que nem você. Eu sou afetado pelo meu dia a dia. Se um dia eu estou com uma dificuldade, aquilo me aperta. Se eu tenho uma discussão com a minha esposa ou com a minha filha, aquilo me dá problema. Eu não consigo ser um canal limpo. Então você tem que fazer a outra parte, ouvir aquilo. Pega o que é bom e o que não é bom, coloca de lado. Coloca de lado. O conhecimento naturalmente era uma das palavras prediletas dos falsos mestres. Mas Pedro não tinha medo de empregar por causa disso. Não tenha medo de falar sobre o conhecimento de Deus. Se esforce. As pessoas elas vão procurar você buscando e você fala daquilo que você conhece. Mas busque conhecer mais. Busque se aprimorar. A EBD é uma oportunidade de você. Nós temos a facilidade da internet. Nós temos tentado trabalhar temas bíblicos que fazem com que você cresça, para que você possa responder às questões do dia a dia do mundo de uma forma bíblica. Pedro não tinha medo de empregá-la por causa disso. Tinha confiança de que o Deus que se revelara em Jesus era o Deus da verdade. Você acredita no Deus que você serve? Será que a sua fé ela é verdadeira para você? Será que no momento da dificuldade você consegue confiar em Deus? Ou você se apavora? Lembra da figura de Pedro andando sobre as águas? É muito legal a gente cantar, né? Rompendo em fé, a cada vez que a minha fé é provada, eu ando sobre as águas. Mas quando a luta e dificuldade vem, que é realmente o lago da sua vida, você caminha sobre as águas? Ou você afunda?
talvez a grande maioria de nós afunde. Talvez a gente esqueça de tudo que Deus já fez. Todas as ações sobrenaturais que Deus já fez. Se a gente fosse fazer um culto do testemunho, eu creio que cada um de vocês ia contar histórias maravilhosas. E mesmo assim nós esquecemos da ação de Deus. Nós esquecemos de onde nós estávamos. Nós esquecemos de quem nós éramos no ano passado. De quem nós éramos há 10 anos atrás. Se você fechar os seus olhos e você começar a pensar onde você estava há 10 anos atrás e como você está hoje, isso chama-se bênção, privilégio de Deus. Como duvidar desse Deus? Como duvidar da sua força? Como duvidar do seu vigor? Como duvidar do seu poder? Mas é isso que nós fazemos. A quem me comparareis? Fala Isaías. Nós comparamos. Nós comparamos o Deus Todo-Poderoso com homens que são fracos, que são falhos. Estava vendo essa semana, especificamente nos últimos dias, um político de São Paulo que foi infeliz. Foi para a Ucrânia ajudar lá, entendeu? Disse que levantou dinheiro, não sei da história. Mas aí eu ouvi um bochicho de um áudio, eu comecei a ouvir um áudio dele. Que coisa feia. Que coisa feia. Expressão podre do machismo. Aquele homem falando de mulheres que estão passando dificuldades lá como se fossem... Mas esse é o coração humano. E aí ele vem com toda uma explicação muito linda e maravilhosa. Não tem explicação. Não tem explicação. Mas sabe o que vai acontecer daqui a 4 anos? Ele vai se candidatar de novo. E as pessoas elas não vão lembrar disso. E vão votar nele. Nós fazemos a mesma coisa com o nosso Deus. Mas não em relação às coisas ruins, mas em relação às coisas boas. O conhecimento nunca deveria danificar o cristão. Quando você fala para alguém fazer um curso de teologia, as pessoas falam, teologia eu vou ficar louco. Louco? As pessoas entendem que a falta de conhecimento, ela é curada por menos conhecimento. Ou seja, quanto mais burro eu for na minha fé, melhor. Isso é mentira. Quem falou isso para você mentiu. Os políticos falam isso. Professores falam isso. Pessoas falam isso. Querendo que você continue burro, que você não descubra a verdade, porque se você descobrir a verdade, você vai questionar, você vai falar, isso não é verdade, isso não está aí. Bereanos faziam isso, ouviam o apóstolo Paulo pregando, e falavam, será que isso está na palavra? Será que isso realmente está no texto bíblico? Essa prática de anotar, que eu vejo o Felipe anotando, é uma coisa muito saudável. Porque você vai depois, com muita calma, ver. Será que o pastor Paulo ele falou alguma coisa segundo a Bíblia ou não? Porque a figura minha de autoridade, ela muitas vezes pode levar você para o buraco. Posso ter a melhor das boas intenções, mas mesmo assim eu te levo para o buraco. Quantos homens de Deus eu já tive na minha vida? Que me ensinaram a caminhar, que falaram, deram testemunho, mas também erraram. E apenas através da ótica da palavra de Deus, apenas através da ótica da palavra de Deus, é que eu pude discernir este bem e este mal. O conhecimento, portanto, nunca poderia danificar o cristão. Pedro nada queria ter com aquela assim chamada fé, que se recua diante da investigação por medo que o conhecimento resultante revelasse ser destrutivo. Então Pedro ele não tem medo disso. Ele não tem medo de questionar e ser questionado. Paulo também não tinha medo. Paulo tinha acabado de ser aceito no recém-grupo de apóstolos. Era uma pessoa que ainda tinha toda aquela aura de perseguição. E Pedro ele foi pregar a palavra para os gentios. E conta as escrituras que ele foi para um grupo e ele agia com uma soberba tremenda. Eu sou judeu, eu não como, eu não faço, não participo. E conforme o tempo foi passando, ele foi vendo que aquelas pessoas elas eram normais, tinham sangue como ele,
E começou a se relacionar com aquelas pessoas. E aí soube-se que Pedro estava no meio daquele grupo lá, como um deles. E uma comitiva de Jerusalém vai a Pedro, e quando chega lá, encontra Pedro sentado, talvez batendo papo com os amigos, e quando ele vê aquilo, ele se levanta e fala: imundo, sai de perto de mim. Mas Pedro, você come? Não como nada. Você fala: não ando. Quando Paulo ouve isso, ele escreve uma carta, e ele vai até Jerusalém, confronta Pedro. Que cristianismo é esse que você está servindo? Uma pessoa que havia acabado de entrar dentro do rol daquelas pessoas que estavam sendo aceitas. Pedro não poderia aceitar essa fé que se recua diante do conhecimento. A confiança nada tem a ver com ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. A cura para o falso conhecimento, para nós finalizarmos, eu não vou passar para o verso 6, não, você vai estender muito. A cura para o falso conhecimento não é menos conhecimento, é mais conhecimento. Você só se livra das ciladas conhecendo mais. Eu tenho alguma porção de conhecimento para te dar, mas eu não tenho todo o conhecimento para te dar. Dentro da sua vida, dentro do seu caminhar, você tem que procurar um alimento específico para complementar. Complementar. É como uma criança nova que depois de ter sido desmamada, ela começa a alimentação e você tem que fazer os complementos alimentares dela apenas depois da alimentação. Nada melhor do que o leite materno. Mas os alimentos, eles têm que ser balanceados. E até hoje a gente fala para a nossa filha: não come só amarelo, não come só branco, não é só arroz, batata frita, nuggets. Não, come outras coisas. Essa falta de conhecimento vai trazer para você a morte. Ou você ser mais um desse grande gado que se chama-se, entre aspas, Igreja de Cristo. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses verdadeiros adoradores, eles se dedicam, eles chegam mais cedo, eles ensaiam e eles buscam com diligência o conhecimento do Senhor. Amém, queridos? Semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos dar andamento nesse tema da escada da fé. Nós temos o verso 6 e o verso 7 para nós trabalharmos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela meditação que o Senhor nos concede nesta noite. Peço perdão a Ti, Pai querido, pelo conhecimento, Deus, que eu pude passar, mas que não provei no meu coração. Peço perdão ao Senhor. Peço que o Senhor possa, Pai querido, falar de uma maneira clara aos corações, trazendo, Pai, luz a tudo aquilo que é trevas. Trazer, Pai querido, conhecimento a tudo aquilo, Pai querido, que é ignorância. E que nós possamos ser amoldados cada vez mais à figura de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Senhor, agradeço a vocês porque me dão a oportunidade de servir ao Senhor através da vida de vocês. Toda vez que você permite que eu o sirva, você está permitindo o meu ministério. Sem você, não tem sentido. O sentido do meu ministério é a sua vida. É por isso que às vezes eu sou duro demais. É por isso que eu quero, no dia do juízo do Senhor, que cada um de vocês esteja perante Ele. É claro que o meu esforço, ele é mínimo diante da graça de Deus, mas é a minha participação dentro desse processo de santificação da sua vida. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.